Bom, alunos, vamos iniciar então o nosso tour virtual pelo continente europeu e por países que fazem e que não fazem parte da União Europeia. Para a gente começar o nosso tour virtual, para a gente começar nessa nossa viagem para a Europa, vamos sair do nosso país, do Brasil, da nossa cidade, Florianópolis. Para irmos até a Europa, vamos precisar de um passaporte válido com pelo menos 6 meses de validade. Para sairmos, precisamos ter um aeroporto internacional, e nós já temos isso em Florianópolis, então vamos para o nosso aeroporto, que é o Floripa Airport. Aqui do sul da ilha, vamos embarcar numa aeronave direto para a Europa, direto para o primeiro país que a gente vai visitar. Então, todos preparados, vamos iniciar a nossa viagem rumo à Europa. Uma vista geral do continente europeu. Esses pontinhos amarelos são os locais que nós vamos visitar, são 8 países diferentes que nós vamos visitar e neles nós vamos conhecer os principais pontos turísticos, o custo dessa visitação, o que nós vamos precisar levar, se vai precisar passar pela imigração ou não, qual moeda que nós vamos usar e vamos conhecer melhor esses locais. Antes disso, vamos passar na sede da União Europeia, que fica na Bélgica, na capital Bruxelas. Então, é na sede da União Europeia que são tomadas as grandes decisões do bloco, onde é decidido os países que entram, os países que saem, todos os acordos eles são tecidos aqui na sede da União Europeia em Bruxelas. Vamos para uma foto do local, mais de perto, para a gente ter uma ideia de como é essa sede da União, União Europeia em Bruxelas. Então aqui vocês conseguem observar uma geral, uma fotografia da sede, com a bandeira ali, né? Toda a indicação da União Europeia. Então vamos começar então o nosso tour virtual, o nosso passeio turístico por cidades europeias e pelos maiores pontos turísticos. O primeiro país que nós vamos visitar é a França. Vamos para a capital, Paris, e vamos conhecer 3 pontos turísticos, a começar pela Torre Eiffel. Então, a França foi um país fundador da União Europeia, então ele participa da União Europeia desde 1957. A França é o país mais visitado da Europa, recebe anualmente cerca de 90 milhões de turistas. A Torre Eiffel ela foi construída em 1889, em comemoração ao centenário da Revolução Francesa. Levaram 2 anos para erguer a torre, com 324 metros de altura. Inicialmente, ela não era para ser um ponto turístico fixo. Ela ia servir para essa exposição e depois ela ia ser desmontada. Mas como fez muito sucesso, a torre acabou incorporada a Paris e acabou fazendo parte desse cenário da cidade. Então, por ano, a torre recebe 7 milhões de visitantes. Vamos ver mais de perto a torre. Então aqui a gente está lá no 3º andar, no topo da Torre Eiffel, e aqui a gente pode ver toda a cidade de Paris. Então nós conseguimos observar o Rio Sena, conseguimos ver o Arco do Triunfo, conseguimos ver os grandes monumentos de Paris a partir aqui da torre. Então, para chegar no topo da torre, eu posso optar por escada ou por elevador. São 1.665 degraus. E aí o custo fica R$ 129,00 ou 19 euros. Se eu não tiver essa disposição para subir todos esses degraus, eu posso ir até o 3º andar de elevador e vou pagar um pouquinho mais. Vou pagar R$ 170,00, o equivalente a 25 euros. Bom,
Da capital, a gente vai conhecer ainda um outro ponto turístico que é o Arco do Triunfo. O Arco do Triunfo é um monumento que representa as vitórias do exército francês sobre as ordens de Napoleão Bonaparte. O Arco do Triunfo ele tem 50 metros de altura e na base do Arco do Triunfo existe uma tumba, que é a Tumba do Soldado Desconhecido, que é um monumento que foi criado em 1921 com uma chama sempre acesa que representa os franceses que morreram na Primeira Guerra Mundial. Então é um monumento em respeito, em lembrança a todos que faleceram em razão desse conflito mundial, que foi a Primeira Guerra Mundial que nós já estudamos. Então o arco, como vocês podem observar, é um monumento imponente, que tem 50 metros de altura e foi construído em 1806. Daqui nós vamos para um outro ponto da cidade. Antes disso, é possível subir, entrar nesse monumento, subir até o topo do Arco do Triunfo, onde a gente consegue observar novamente a cidade, ver os pontos turísticos, ver a Torre Eiffel, e tem um custo de 12 euros, equivalente a R$80. Então vocês já estão vendo que passear na Europa, conhecer os pontos turísticos e históricos custa bastante dinheiro. Vamos a um outro ponto turístico agora, que é a Catedral de Notre Dame. A Notre Dame é uma das catedrais góticas mais antigas do mundo e ela foi construída entre 1163 e 1245. Nessa catedral aconteceram eventos importantes. Napoleão foi coroado e Joana d'Arc foi beatificada. O que aconteceu nessa catedral nos últimos anos? Ano passado, em abril de 2019, houve um grande incêndio na Catedral de Notre Dame, que destruiu uma boa parte da catedral, inclusive a torre central. Então aqui a gente consegue observar bem o centro da Notre Dame. Aqui nesse centro era onde tinha uma torre bem grande e essa torre acabou caindo em razão desse incêndio na Notre Dame. Então a gente já está vendo ali que a estrutura já está cheia de andaimes, né, de ferros ali, porque já está começando uma obra de restauração desse monumento. Então, para visitar a catedral é gratuito, eu posso entrar na catedral gratuitamente, conhecer todo o interior da catedral. No entanto, para acessar as duas torres, que são as torres que vocês estão vendo, as torres frontais, que tem 60 metros de altura, eu tenho que pagar o equivalente a R$56, que são 8 euros. Essas torres elas são famosas porque foi onde viveu, né, o Corcunda de Notre Dame. Então vamos observar agora a Catedral de Notre Dame de frente, uma fotografia dela. Então ela é muito bonita, ela tem os vitrais, que felizmente foram preservados do incêndio. Aqui na frente as torres, então ela é uma catedral gótica, né, esses arcos têm a característica gótica. Então, essa é a Catedral de Notre Dame, também um dos grandes pontos turísticos da capital da França, da capital Paris. Daqui do Reino Unido, daqui da França, vamos para o Reino Unido. Então, um outro ponto turístico na Europa. O Reino Unido, ele é composto por 4 países. Então, o Reino Unido é composto pela Inglaterra, País de Gales e Escócia, que ficam na ilha da Grã-Bretanha, e a Irlanda do Norte, certo? O Reino Unido, ele aderiu à União Europeia em 1970. Bom, o Reino Unido, ele aderiu à União Europeia em 1973, mas como nós já estudamos, o Reino Unido ele está em processo de saída da União Europeia. Como essa saída ainda não se efetivou, provavelmente isso vai acontecer no dia 31 de dezembro de 2020, o Reino Unido ainda pertence à União Europeia. No entanto, o Reino Unido ele não pertence ao espaço Schengen, ou seja, não existe livre circulação de pessoas, como existe nos outros 26 países que pertencem à União Europeia, e também o Reino Unido não faz parte da zona do euro.
A moeda oficial sempre, desde 1973, desde que ele aderiu à União Europeia, sempre foi a Libra. Como o Reino Unido não faz parte do espaço Schengen, para entrar no Reino Unido, além do passaporte, a gente vai ter que passar pela imigração. Então, quando eu chegar no aeroporto de Londres, eu vou ter que passar pela imigração. E lá na imigração, eles vão me cobrar algumas coisas para me conceder o visto. Então, o visto do Reino Unido é diferente do visto americano, que eu já tenho que sair do Brasil com visto garantido. No Reino Unido é diferente. Eu entro no Reino Unido e lá eu solicito visto. Para isso, eu preciso apresentar um passaporte. Lá eles vão querer a prova, né? Vão me entrevistar que eu sou um viajante, que eu não tenho intenção de permanecer no Reino Unido mais tempo do que o indicado, né? Do que o solicitado, que eu não vou me tornar uma imigrante no Reino Unido. Então, eles também querem saber se eu tenho recursos suficientes para o tempo que eu vou estar no Reino Unido. Eles querem que você ou tenha os recursos ou, de preferência, a passagem de volta. Você tem que ter garantia de hospedagem para todo o período que você for permanecer no Reino Unido. E, além disso, eles vão analisar o seu perfil, vão ver a sua profissão, a sua condição financeira, para conceder esse visto que pode ser de até 6 meses, que é um visto de turismo. Certo? Concedido o visto, a gente pode visitar esse local que é o Big Ben. O que é o Big Ben? O Big Ben, na verdade, ele é o sino, né? Ele é o sino da torre, dessa torre que é o Parlamento de Londres, que foi construído em 1858. O Big Ben, ele trata-se de um dos relógios mais confiáveis e já suportou bombardeios alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos aqui uma imagem do Big Ben atual, porque o Big Ben atualmente ele está sim, todo recoberto por andaimes, porque ele está em obra, ele está em restauração. Mas a imagem do Big Ben, um pouco mais antiga, é assim, é essa torre do Parlamento de Londres. Vamos continuar o nosso tour pela Europa e vamos agora para um outro país. Vamos para a Alemanha. Então, nós visitamos França, Reino Unido e Alemanha, países ali que participaram das duas grandes guerras mundiais, né, que tiveram uma participação bem ativa nas duas grandes guerras mundiais, e países que fazem parte da União Europeia. Então, agora nós vamos para a Alemanha, que é um país fundador da União Europeia, está na União Europeia desde 1957, faz parte da zona do euro e também faz parte do espaço Schengen. Vamos conhecer o único ponto turístico aqui na Alemanha, que é o Portão de Brandemburgo, na capital Berlim. O Portão de Brandemburgo ele foi inaugurado em 1791 e ele era a entrada de Berlim. Então, no passado, né, nessa época, no século XVIII, normalmente as cidades elas eram fechadas por muros. E o Portão de Brandemburgo, durante muito tempo, foi a entrada de Berlim. Atualmente, ele é um local para grandes eventos históricos e é considerado um símbolo da tumultuada história da Alemanha e da Europa. Durante a Segunda Guerra, né, junto aí do Portão de Brandemburgo, foi construído o Muro de Berlim. E o portão ele fazia a divisa, né, a entrada entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, até 1989, quando o muro foi derrubado, que marcou o fim da Guerra Fria. Então, aqui na Alemanha, a moeda oficial é o euro e existe a livre circulação de pessoas porque faz parte do espaço Schengen. Vamos uma outra imagem do Portão de Brandemburgo, mais próxima, uma fotografia da cidade, do portão. Então, a gente consegue observar a movimentação de pessoas nesse local, um ponto turístico bastante visitado, bastante conhecido. Vamos agora para um outro ponto da Europa, para um outro país. Vamos para a Holanda, na capital Amsterdã, e vamos conhecer um lugar que vocês do 9º ano trabalharam bastante na disciplina, tanto de história, como eu acho que de português também. Então, a Holanda também é um país fundador, como a Alemanha, entrou na União Europeia na época da sua criação, em 1957.
faz parte da zona do euro e faz parte do espaço Schengen. Então, não preciso passar pela imigração para entrar na Holanda e continuo usando a moeda, o euro, diferente do Reino Unido, onde a gente tinha que usar a libra. Vamos conhecer a Casa Anne Frank. Então, a Casa Anne Frank está situada no centro de Amsterdã. É um dos edifícios mais significativos da cidade e um dos mais visitados, porque ali Anne Frank e sua família viveram escondidos durante a invasão nazista da Segunda Guerra Mundial. Vamos nos aproximar da casa de Anne Frank. Então aqui vocês podem observar ali uma fila de turistas, né, esperando para poder entrar na casa Anne Frank. Dentro da casa, né, desse museu, é possível ver o armazém dos pais da Anne, o escritório das pessoas que ajudaram durante o tempo que ficaram escondidos e também o quarto onde viveram as duas famílias judias. Para entrar na casa Anne Frank, eu tenho que pagar, tem um custo de 12,50 €, o equivalente a R$ 84. Agora a gente vai para um outro lugar aqui, a umas 3 horas da capital Amsterdã, que são os moinhos de vento da Holanda, que são bastante famosos. Por quê? Os moinhos de vento, nesse local aqui, que são 19 moinhos que serviram durante anos para controlar o nível das águas da região. Isso porque 1/3 do território holandês fica abaixo do nível do mar. Por isso que a Holanda é conhecida como Países Baixos. Por quê? Porque fica abaixo do nível do mar. E esses moinhos serviam para quê? Para controlar as inundações, para não deixar que a cidade inundasse. Então era para isso que eles serviam. Então aqui a gente tem uma outra imagem que mostram os moinhos e os canais para fazer todo esse equilíbrio de água para não ocorrer nenhuma inundação. Da Holanda, dos Países Baixos, nós vamos para a Itália, via a Bota, né? A famosa Bota, na Europa. E nós vamos conhecer um grandioso monumento. Então, a Itália também é um dos países fundadores da União Europeia. Então, ela faz parte da zona do euro e também faz parte do espaço Schengen. Então, eu saio da Holanda e venho e entro diretamente na Itália sem precisar passar por imigração, sem precisar apresentar nenhum passaporte. Estamos observando o Coliseu. O Coliseu é um grandioso monumento histórico e arquitetônico que foi construído no século I, cerca de 70 anos depois de Cristo. Foram 6 anos para erguer esse anfiteatro, que atualmente está na lista dos patrimônios da humanidade. E em 2007, ele foi o único monumento na Europa eleito como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Então, nesse local, que marca aqui, né, é um monumento que marca a época do Império Romano. Então, nesse local aconteciam espetáculos públicos e a luta de gladiadores romanos. O Coliseu ele possui 45 metros de altura e estima-se que ele possuía 3 andares e que depois ainda foi construído um 4º andar. Ele era coberto, então aconteciam grandes espetáculos, né, aí dentro, e espetáculos de horror também, que eram as lutas, né, entre os gladiadores e animais. Então morreram muitos animais, muitas pessoas aí dentro do Coliseu. Vamos pegar uma outra imagem do Coliseu. Uma imagem mais no interior do Coliseu. E aqui a gente consegue dar uma olhada como é que ele era por dentro, né? Bem interessante, ó. A gente consegue ter uma noção de como é que são essas ruínas hoje. Então esse é o Coliseu por dentro. Saindo do Coliseu, vamos para um outro país. Então saímos de Roma, né, que marca ali o Império Romano, e agora nós vamos para a Grécia. Ver um símbolo também, um símbolo da civilização grega.
Então, a Grécia, ela faz parte dos países que sofreram com a crise de 2008. Atualmente faz parte da zona do euro, né? Tem a moeda única, o euro como moeda, e também faz parte do espaço Schengen, então tem livre circulação de pessoas. Então, o que acontece aqui? Eu não preciso também passar por imigração. Nessa imagem, vocês estão vendo a Acrópole. O que é a Acrópole? A Acrópole é uma montanha que fica localizada bem no centro de Atenas, onde eu tenho vários monumentos. E o monumento que a gente vai visitar é o monumento que está lá mais no alto, que está lá no topo, que é o Partenon. Vamos nos aproximar então do Partenon. Então, essa montanha se chama Acrópole, e no topo dessa montanha, que fica bem no centro de Atenas, nós temos o Partenon, as ruínas já do Partenon, né? Depois a gente vai falar um pouco de quanto que esse monumento já sofreu. Então, o Partenon, ele é o nome dado a um templo que foi erguido no século V a.C., nessa montanha chamada Acrópolis. E foi um templo feito em homenagem à deusa Atenas. E ele é o monumento mais visitado da Grécia. Então, ele foi construído em mármore branco. No entanto, ele foi muito pilhado e muito destruído por povos que dominaram a Grécia, como turcos, cristãos, os ingleses, né? Então, os ingleses também eles roubaram grande parte dos detalhes decorativos do Partenon, e até hoje esses detalhes que foram roubados estão expostos no Museu Britânico de Londres. Em 1894, o Partenon ele foi atingido por um grande terremoto, e também ele já sofreu um incêndio. E quando os turcos dominaram aqui a Grécia, e eles transformaram o Partenon num armazém de pólvora, e esse armazém explodiu e o Partenon acabou pegando fogo. Hoje o Partenon ele está em obras também, né? A gente está vendo vários monumentos em obras. E ele tem essas torres, né, que são várias torres dóricas, tem vários detalhes, mas grande parte dos detalhes foram retirados. Havia no Partenon uma estátua de Atenas, toda em marfim e em ouro, com 12 metros de altura, que simplesmente desapareceu do Partenon. Então, esse é um ponto turístico bem visitado na Grécia. Vamos sair da Grécia e vamos para outro país europeu, que é a Espanha. Na Espanha, nós vamos visitar uma cidade que é Barcelona. A Espanha tem uma capital que é Madrid, mas nós vamos para Barcelona. Então, a Espanha ela faz parte da União Europeia desde 1986. Ela é integrante da zona do euro e também é integrante do espaço Schengen. Então, tem livre circulação de pessoas. Nós estamos observando a Sagrada Família, que é o monumento mais visitado de Barcelona e é a obra mais importante de Gaudí. A construção, acho bem interessante a Sagrada Família, porque a construção da Sagrada Família ela começou em 1882. Até hoje foram construídas 8 das 18 torres que foram desenhadas por Gaudí, e ela está atualmente há 138 anos em construção. Então, a Sagrada Família ela ainda não está terminada, o projeto do Gaudí ele ainda não terminou. Por que a Sagrada Família ainda não terminou? Porque a Sagrada Família ela é um templo expiatório, ou seja, ele é construído a partir de doações. Então, como ele é construído a partir de doações, não existe uma verba já pronta para conseguir executar todo o projeto do Gaudí, então a gente não sabe, não existe uma previsão de quando a Sagrada Família vai estar concluída. Mesmo sem conclusão, ela é uma bela catedral e é uma bela construção. Então, o custo para fazer a visitação da Sagrada Família são 25 euros e o que equivale a 167 reais. Então, olhem, também tem vitrais,
várias torres, então são 8 torres, ainda faltam construir, né, mais 10 torres. Então essa é a Sagrada Família de Gaudí, que é um importante ponto turístico da Espanha, da cidade de Barcelona. Vamos agora para o nosso último ponto a ser visitado na Europa. Vamos para um país que é intracontinental, que é a Turquia. O que significa um país intracontinental? Está em 2 continentes. Então, a Turquia ela está localizada na Europa, uma pequena parte, e uma grande parte da Turquia fica na Ásia. Aqui na Turquia, na capital Ankara, cuja capital é Ankara, nós vamos para Istambul. E aqui em Istambul nós vamos visitar a Mesquita Azul. A Turquia ela fez o pedido para entrar na União Europeia em 1987 e é um membro associado desde 1963. Esse processo de adesão, ele que começou em 1987, ele está parado desde 2016, em razão da repressão que existe no país e da preocupação da União Europeia com os direitos humanos. Então, embora a Turquia seja um país candidato a fazer parte da União Europeia, a Turquia não faz parte da zona do euro, nem do espaço Schengen. Logo, nós vamos ter que passar pela imigração. No entanto, existe um acordo bilateral entre o Brasil e a Turquia. E como brasileiros, nós só precisamos apresentar passaporte na Turquia. Então, podemos entrar sem aquelas burocracias todas do Reino Unido. Basta apresentar um passaporte válido. Aqui nós não vamos poder usar o euro como moeda. A moeda oficial da Turquia é a lira turca. E uma lira equivale a 70 centavos de real. Então, nós estamos vendo aqui a Mesquita Azul. Vamos aproximar um pouquinho mais da mesquita. Então, aqui nós temos uma vista da entrada da Mesquita Azul. Essa Mesquita Azul ela é o mais importante ponto turístico, é o mais visitado de Istambul. Ela se chama azul porque dentro dessa mesquita existe um adorno na cúpula com mais de 20 mil azulejos azuis, por isso esse nome de Mesquita Azul. Bom, aqui na Turquia, nós sabemos que a Turquia é um país de maioria muçulmana, que segue a religião islâmica. Então existem tradições e culturas que são muito diferentes do mundo ocidental. Para entrar na mesquita, é preciso estar com traje apropriado, tanto para homens e para mulheres, não pode entrar de bermuda, de chinelo, né? Então as pessoas têm que estar com traje apropriado. As mulheres precisam estar com os ombros cobertos e com os cabelos cobertos. E para adentrar, tanto nos templos como nas casas na Turquia, as pessoas têm o hábito de tirar os sapatos. Então, como é um país de religião muçulmana, existem então várias regras, várias tradições, né, da cultura que é muito diferente para nós. Então, principalmente nas vestimentas. Então, é aconselhado que na Turquia as pessoas, principalmente as mulheres, cubram as pernas, né, e os ombros e os cabelos. Então, o nosso passeio termina aqui. Vamos retornar para a nossa cidade, Florianópolis. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esses países da Europa, que vocês tenham relembrado dos conceitos que a gente estudou sobre a União Europeia e que vocês tenham aproveitado esse nosso tour virtual pelo continente europeu. Fiquem bem e fiquem em casa.